Olá pessoal, sou Daniela Abreu, trazendo para vocês mais uma coletânea de relatos. Mas antes eu gostaria de pedir para você que ainda não qualificou, não esqueça de qualificar o podcast, de preferência dando 5 estrelas. Então aproveita enquanto ouve esse áudio e dê a qualificação aí, que é muito importante para a divulgação do podcast. Então é isso, vamos para as histórias de hoje. Primeiro contato sobrenatural. Eu tinha 6 anos quando esse relato aconteceu. Atualmente tenho 29 e nunca tinha visto ou sentido nada sobrenatural. Na época, nem imaginava que algo do tipo estava acontecendo comigo. Meu pai sempre viajava em dezembro e ficava 2 semanas na Paraíba, na cidade onde a minha avó morava. Era sempre um momento de tristeza para mim, pois ficávamos esse período inteiro sem nos ver ou falar, pois lá era sertão e a comunicação naquele tempo era apenas por telefone residencial e orelhão, e isso era pouco acessível. Em uma noite, eu estava no meu quarto e ouvi o barulho da porta da sala se abrindo. E um homem dizendo olá. Levantei correndo, pensando que fosse meu pai, pois ele já havia saído da Paraíba há 2 dias e estava perto de chegar em casa. Fui até a sala e era outra pessoa. Um homem com idade entre 30 e 35 anos, moreno e careca. Eu sempre fui muito espevitada e tagarela, então eu disse: Oi, quem é você? O moço respondeu: Acho que deveria estar em sua cama, mocinha. Vou te ajudar a voltar. Mas quem é você? O moço, com um olhar terno, respondeu: Sou uma pessoa que te ama além da vida e vim apenas dizer ao seu pai que o amo. Você pode dar esse recado a ele? Em seguida, ouvi a porta novamente. E senti um cheiro de grama fresca, aquele cheiro que sobe depois que ela é aparada com o cortador. Levantei e fui até a sala e era meu pai. Eu o abracei e chorei de tanta saudade que doía no peito. Ele foi pegando as malas do corredor externo da casa e colocando sobre o sofá, e pediu um café para minha mãe. Eu, muito eufórica, já fui falando que o amigo dele havia acabado de sair. Assustado, ele olhou para mim, para minha mãe e falou: Amigo? Minha mãe olhou para o meu pai com meu irmão nos braços e respondeu: Não tinha ninguém aqui, seu pai acabou de destrancar a porta e há pouco olhei para você e a vi na cama dormindo. Pois ele falou que te ama e me ajudou a voltar para a cama. Eles se entreolharam e ficaram quietos. Em seguida, meu pai desfez as malas e me mostrou o álbum de fotos que trouxe da viagem. E em uma das fotos encontrei o tal homem. É ele, pai. Ele que veio aqui. Nunca vi meu pai tão pálido. Ele, com lágrimas nos olhos, respondeu: Esse é meu pai. Nunca o vi pessoalmente. Ele faleceu quando eu tinha 3 anos de idade. Essa foi a primeira de muitas experiências que tive, e aos poucos fui entendendo que, de alguma forma, era apenas a alma de um pai com saudades de um filho. Esse relato foi enviado no e-mail pela Andresa Bezerra. Segundo contato sobrenatural. Isso aconteceu em um domingo ensolarado. Acordei e meu pai estava limpando a gaiola de seus passarinhos e minha mãe tomando café no sofá em frente à TV. Meu irmão tinha uns 6 anos de idade e eu uns 9 anos. Brincávamos na sala e parecia tudo bem tranquilo. Morávamos em uma viela e atrás da minha casa existia um campo de futebol e dava para escutar toda a movimentação da rua. Algumas horas após o almoço, estávamos todos em clima de preguiça. Eu não costumava dormir à tarde, porém, naquele dia foi inevitável não ceder à preguiça. Algum tempo depois, fui interrompida com muitos gritos e barulhos de carros e motos, e por algum motivo eu apenas ouvia: Chame o seu pai. E um medo enorme tomou conta de mim. Então, gritei o mais alto que consegui: Pai! Pai! Ele estava indo para um bar comprar refrigerante, mas voltou assim que me ouviu. Me pegou no colo, eu estava gritando, suada e com muito medo. O que foi, Dezinha? Naquele momento, todos aqueles sonhos começaram de verdade. Muitos gritos e barulhos de carros, motos e tiros. Meu pai chamou a minha mãe e meu irmão e nos deitamos no chão. Quando tudo se acalmou, meu pai saiu para verificar o que havia acontecido.
Exatamente no bar onde ele estava indo quando eu gritei, alguns caras chegaram de moto e atiraram em todos que estavam lá dentro. Se não fosse pelos meus gritos, meu pai estaria no bar exatamente naquele momento. Até hoje lembramos disso e agradecemos a esse pesadelo presságio. Tento entender essa minha sensibilidade, mas existem coisas que apenas acontecem e não têm explicação. Esse relato foi enviado no e-mail pela Andresa Bezerra. A Mulher do Cemitério. Na época em que ocorreu esse fato, eu tinha aproximadamente 8 anos, e isso foi no ano de 1997. Quando eu era criança, tinha um costume de passar alguns dias de férias na casa dos meus primos. Na época eu morava em Pinhais, que é a região metropolitana de Curitiba, e eu estava passando as férias na casa dos meus primos que moravam em Piraquara, outra região metropolitana. Nesse dia, quem me levou para minha casa foram meus tios. No caminho tinha, e até hoje tem, um cemitério. Quando estávamos próximos ao cemitério, eu pedi para que meu tio parasse o carro, pois precisava ir ao cemitério. Minha tia me perguntou por que eu teria que ir até lá e eu respondi: Tem uma pessoa me chamando. Eles acharam melhor parar o carro para eu verificar o que era. Fui até o túmulo de uma mulher e fiquei um tempo lá. E quando saí, eu disse: Pronto, já terminei o que eu precisava fazer. E fomos embora. Detalhe que eu não me lembro de nada. Quem me contou isso foi a minha tia. E não, também não lembro o que eu fui fazer naquele túmulo. E a teoria que tenho é de que fui lá para rezar. A Flor do Cemitério. Fato ocorrido no ano de 2000. Nesse ano, vivenciei a primeira perda dolorosa em minha vida. Eu tinha por volta de 10 anos quando, infelizmente, meu tio faleceu. Ele faleceu dentro do banheiro da casa onde morava com os meus avós. Um tempo se passou e fomos visitar o túmulo dele, que foi enterrado no mesmo cemitério do relato anterior. Caminhando pelo cemitério, me deparei com uma flor. Achei bonita, peguei e a levei embora. Olha, todas as vezes em que íamos ao cemitério, a minha mãe sempre nos fazia tirar os sapatos antes de entrar em casa. Imagine se ela soubesse que eu estava com algo que pertencia ao cemitério, ou pior, a alguém do cemitério. Enfim, a partir desse dia, eu não conseguia dormir direito e passei a ter pesadelos. Nesses pesadelos, eu estava cavando um túmulo de terra com uma colher. Era horrível. Até que meus pais resolveram me levar em uma benzedeira. Chegando lá, ela disse que eu tinha que devolver o que eu havia pegado, ou seja, a flor. Só sei que quando finalmente devolvi a flor, eu tive paz. Já ouvi outras histórias de pessoas que pegaram coisa do cemitério e sofreram as consequências. Podem achar que é mentira, mas eu sei que aconteceu e garanto que é verdade esse meu relato. A visita. Na época do ocorrido, eu tinha por volta dos 17 anos, isso no ano de 2006. Era por volta das 9 horas da manhã e eu ainda estava deitada no meu quarto. Escutei umas vozes vindo da sala e logo notei que era minha mãe conversando com outra mulher, que eu não sabia quem era. Pois bem, eu cobri a cabeça e pensei: tomara que a mãe não traga essa mulher aqui pro meu quarto. Sim, a minha mãe tinha essa mania de querer apresentar as filhas para as amigas dela. Nesse momento, eu senti uma presença no meu quarto e tirei um pouco a coberta do modo que eu pudesse ver apenas por uma frestinha. E logo vi uma mulher parada na porta do lado de dentro do meu quarto. Ela estava me olhando fixamente e estava sozinha. Nesse momento, eu cobri novamente aquela fresta e fingi que estava dormindo para aquela mulher ir embora logo. Depois que levantei, reclamei para minha mãe. Disse que não gostei da amiga dela no meu quarto e que não queria mais saber de ninguém por lá. E a minha mãe, com cara de espanto, disse: Fernanda, eu não levei e não mandei ninguém entrar no seu quarto. O tempo todo a mulher estava aqui comigo e nem ficou muito tempo e foi embora. Bom, a conclusão desse relato é que a tal mulher trouxe uma companhia com ela. Sussurro. Eu estava dormindo virada de costas para a porta. De repente, eu acordei escutando alguns passos.
E detalhe que não tinha ninguém no quarto comigo. Senti um arrepio e medo, cobri a cabeça com a coberta. Nisso, os passos começaram a aumentar. Era como se a pessoa estivesse andando rápido de um lado para o outro. De repente, esses passos pararam. E eu senti como se tivesse alguém parado atrás de mim e se aproximando aos poucos. Nesse momento, escutei um sussurro no meu ouvido, tão perto que pude sentir um ar quente. Dizia o meu nome bem baixinho. Fernanda. Era a voz masculina. Só sei que por impulso, levantei como uma mola da cama e corri para o quarto dos meus pais, apavorada. O espírito da casa. Bom, talvez esse fato tenha sido o mais aterrorizante da minha vida. Nessa época, eu já tinha 24 anos e estava namorando um rapaz que agora é meu marido. Foi em 2013 que resolvemos ir morar juntos. A nossa situação financeira não era das melhores. Apenas ele trabalhava e então a casa que podíamos alugar seria bem simples e ficava numa favela horrível. A nossa casa ficava nos fundos da casa do proprietário. Meu marido trabalhava na mesma empresa que ele. Antes de nos mudarmos, a casa foi reformada. Bom, passamos alguns dias, eu senti que a energia do lugar não era das melhores. Meu marido saía de madrugada para ir trabalhar e eu ficava sozinha. Muitas vezes eu escutava passos, alguém mexendo em panelas na cozinha e também aquela sensação de ser vigiada a todo momento. E podem até dizer que era meu marido, mas não era. Quando isso acontecia, meu marido estava comigo ou estava no trabalho e também não era ninguém lá fora andando, porque dava para ouvir nitidamente os passos dentro da casa. Certo dia, meu marido saiu, como era de costume, para ir trabalhar. E como era muito cedo, eu resolvi dormir novamente. Quando peguei no sono, sonhei que meu marido tinha voltado e entrado novamente em casa. Ele estava desesperado. Olhava por uma fresta na cortina, pela janela do quarto, dava para ver o portão lá da frente. E falava repetidamente: Eles estão me esperando lá fora, vão me pegar. E eu falava: Mas quem vai te pegar? Quem está te esperando? E ele não respondia, só ficava falando aquilo. Nesse momento eu acordei, ofegante, e vi uma silhueta totalmente preta ao lado da minha cama, parado, olhando. Eu não vi o rosto, não vi roupa, apenas aquela silhueta ali parada. E sumiu depois de um tempinho. Eu entrei em desespero e liguei para o meu marido para saber se estava tudo bem e graças a Deus não tinha acontecido nada com ele. Aqui em Curitiba faz bastante frio e temos o costume de ficarmos no sol, conversando, comendo, bebendo algo para nos aquecer. E a mãe do proprietário da casa foi tomar sol comigo. E conversa vai, conversa vem. Eu acabei perguntando se morava alguém na casa antes de nos mudarmos para lá. Eu queria investigar se tinha acontecido algo estranho que pudesse explicar a aparição daquele espírito. Ela me disse que morava um sobrinho dela na casa e ele era viciado em drogas e tinha dias que sumia e voltava até sem roupas. Até que uma vez armaram uma emboscada na frente da casa e o mataram, pois ele devia aos traficantes. Só que, depois de um tempo, eu descobri que ela mentiu e, na verdade, tiraram a vida do rapaz dentro da casa, invadiram o lugar e, bem, já imagina o que aconteceu. Eu descobri isso porque eu achei uma reportagem no Google, coloquei o meu endereço completo e apareceu. Acredito que ela tenha ocultado isso por medo do filho perder os inquilinos. Cheguei à conclusão de que no sonho o espírito se materializou numa forma que eu conhecia, ou seja, no meu marido, para falar como ele morreu. Não tem outra explicação. Não ficamos nem 4 meses nessa casa. Eu acabei arrumando um emprego e conseguimos sair daquele lugar. Hoje vivemos muito bem. Meu primo. Em 2012 tive outra grande perda. Meu primo de apenas 19 anos faleceu. Até hoje, isso me dói muito. Em meados de 2014, eu e meu marido fomos visitar meus pais. Eu sempre tive o costume de entrar na casa que era dos meus avós. Apesar das lembranças ruins, eu também tenho muitas lembranças boas da infância. Os móveis são os mesmos, a pintura é a mesma desde a morte deles.
Minha avó se foi em 2003 e meu avô em 2005. Na cozinha tem um armário e nesse armário tem o nome do meu primo escrito de caneta com a letra dele. Eu olhei para aquelas letras, encostei a cabeça e fechei os olhos. E então eu senti alguma coisa atrás de mim. E nisso senti alguém mexendo no meu cabelo, como se fosse um carinho, sabe? O detalhe é que a casa estava vazia. Apesar de lá ainda morar um tio e um primo, eles não param em casa. Não é nada assustador, mas eu pude sentir a presença do meu primo falecido naquele momento. Era como se ele estivesse me consolando. Doppelganger? Esse relato não aconteceu comigo. Quem vivenciou foi a minha irmã mais nova, mas eu quero contar, pois é uma coisa que me deu muito medo. Esse fato aconteceu no ano de 2006 e ela tinha apenas 10 anos. Estávamos morando nos fundos da casa de uma tia. O terreno era enorme. Por volta das 6 da manhã, minha irmã acordou, olhou pela janela e viu a nossa prima parada no meio do terreno, olhando em direção à nossa casa. Minha irmã pensou: Nossa, que menina doida! O que faz essas horas aí parada? Algumas horas depois, a minha irmã foi perguntar para minha tia o que a prima estava fazendo às 6 da manhã lá fora. E a minha tia, espantada, falou: Não, a sua prima não saiu em nenhum momento, inclusive ela tá dormindo ainda. Eu já presenciei coisas lá também. Tive um primo que morou lá por vários anos, antes mesmo da minha tia ir morar lá. Na época, meu tio cedeu a casa para esse primo morar. Ele morreu já há muitos anos e depois meus tios foram morar nesse lugar também. Daí vem aqueles questionamentos. O que aconteceu? Doppelganger? Um espírito que se materializou? Definitivamente tem coisas que não dá para explicar. Esses relatos eu recebi no e-mail e foram enviados pela Fernanda de Curitiba, Paraná. Vou contar para vocês um relato que recebi em áudio lá no Telegram e quem me enviou foi a Giovana. Bom, a Giovana me enviou alguns relatos em áudio, todos muito bem contados e ela tem uma voz muito agradável. Eu até pedi autorização para usar os áudios dela aqui, ela autorizou, mas queria ouvir ao menos uma das histórias contadas por mim. Então, vamos para a história. O nome do relato é Susto na Madrugada. Isso aconteceu em uma cidade do interior de São Paulo. A Giovana tinha por volta dos 10, 11 anos de idade e era costume, aos fins de semana, ela dormir na casa de uma amiga. Na casa dessa amiga sempre rolava uma discussão, uma briga, um desentendimento. Era um ambiente bem caótico. E mesmo quando não tinha briga, a Giovana, por ter uma sensibilidade mais aflorada, conseguia sentir a energia ruim de um ambiente pesado, sabe? Onde acontecem muitas desavenças. Pois bem, na casa dessa amiga, os quartos não tinham portas, eram cortinas no lugar. Nessa época, a Giovana tinha medo de escuro. Tem outra história que ela vai contar sobre isso. E ela costumava levar um abajur, mas nesse dia ela esqueceu de levar, então teve que dormir no escuro mesmo. Para a sorte da Giovana, o quarto não ficou no breu total, porque entrava um pouquinho de luz que vinha de fora de casa. Entrava pela janela, a janela do quarto dava para um corredor, e lá tinha uma luz e entrava fraca, mas dava para ver pelo menos as sombras das pessoas, das coisas. No meio da madrugada, aquele silêncio absoluto, todo mundo dormindo, a Giovana acorda com alguém a chacoalhando. Imagina o susto. A primeira coisa que ela pensou foi que a amiga estava fazendo aquilo com ela, mas nesse momento ela olhou para trás e conseguiu ver que a amiga estava dormindo lá, desmaiada na cama. Nessa rápida tentativa de ver quem era, ela conseguiu ver um vulto mais escuro que a escuridão, correndo pelo quarto e saindo pela cortina da porta. Naquele momento ela acordou a amiga, elas acenderam as luzes, não encontraram nada. Essa amiga não acreditava muito nessas coisas sobrenaturais e disse que era apenas um sonho. Mas a Giovana tem certeza do que viu e sentiu naquele dia para dizer que não foi um sonho. O relato a seguir também é da Giovana, mas dessa vez ela mesma que irá nos contar. Gente, se prepare aí, porque o negócio é sinistro.
O nome do relato é Vomitando Agulha. Nessa época eu morava com meu pai em São Paulo e morávamos eu, meu pai e minha madrasta. Meu pai sempre foi de religião de matriz africana, sempre teve uma mediunidade bem aflorada, sempre foi bem ligado, né, com a espiritualidade e tal. Ele teve um relacionamento antes da mulher que ele tava, né, que era minha madrasta, que não deu certo. E a pessoa não aceitava o término do relacionamento deles. Então, ela começou a procurar também a espiritualidade, procurar lugares que faziam magia e tudo mais, pra tentar de alguma forma ou trazer o meu pai de volta pra ela ou acabar com o relacionamento que ele estava. Já tinha acontecido várias coisas nesse tempo, né? E teve uma noite que eu acordei de madrugada, eu olhei no celular e era umas 4 horas mais ou menos, 3h40, 4 horas. E eu tive uma sensação de que chegou alguma coisa. É difícil explicar, assim, mas eu acordei com isso na cabeça. Chegou alguma coisa aqui no apartamento. E eu fiquei pensando, né, chegou o quê? Como assim? Eu fiquei tentando entender, né, o que era aquela sensação. E aí eu percebi que o meu pai tava acordado também, e ele tava andando pela casa. Tava tudo escuro, assim, mas ele tava andando pela casa. Eu acabei voltando a dormir, né? Pensei que foi impressão, coisa da minha cabeça, de repente tava sonhando, né? Voltei a dormir. No outro dia eu acordei, essa minha madrasta, ela trabalhava numa escola. Eu acordei e ela não tava muito bem de saúde, como se tivesse meio gripada, assim, com febre, indisposta. Ela falou que ela ia trabalhar mesmo assim. Meu pai falou pra ela que depois, quando ela voltasse da escola, eles iam pro médico, se ela não tivesse melhorado. Enfim, falou pra ela ficar tranquila, que não era nada. E aí ela saiu pra trabalhar, ficou só eu e meu pai em casa. E aí meu pai me falou que não tinha comentado nada com ela, pra ela não ficar assustada, mas que na verdade tinha chegado uma magia que foi mandada para ela no apartamento naquela madrugada e que era para deixar ela doente. Aí eu entendi a sensação que eu tinha sentido de madrugada, né, de que chegou alguma coisa. Ele falou que ele tinha tido um desdobramento, né, que ele sempre tem, e que os mentores dele, né, acredito que tinha falado para ele, tinha explicado, né, o que estava acontecendo. Ele ia fazer como se fosse um ritual de limpeza nela à noite. Eu fui com ele durante o dia, eu não me lembro se era um final de semana ou se era... Eu não me lembro muito bem, eu sei que naquele dia eu não trabalhei, eu tava de folga, e eu fui com ele buscar alguns materiais para ele fazer essa limpeza. Quando chegou à noite, que minha madrasta chegou, né, ele mandou ela fazer algumas coisas. Eu lembro que ela fez um banho, fez alguns rituais, né, eu não participei, eu até fui pra outro cômodo, né, pra eles fazerem o que tinha que fazer lá. E meu pai, eu lembro que depois meu pai comentou que dentro de 21 dias, aquele trabalho que eles tinham feito ali, né, aquele processo, estaria totalmente concretizado, como se fosse isso, né? Teria surtido 100% do efeito. Com o passar dos dias, minha madrasta foi melhorando, né? Aquele mal-estar dela, ela foi passando. E vida normal, né? Teve um dia que eu acordei, nesse dia o meu irmão tava em casa até, era um final de semana, todo mundo levantou tarde, tomou café da manhã, meio-dia... E todo mundo conversando e tal. E aí o meu irmão e meu pai saíram pra ir na academia. E ficou só eu e minha madrasta em casa. Quando eles saíram, minha madrasta começou a comentar que ela tava se sentindo mal. Começou a falar, nossa, eu tô passando mal. Uma sensação estranha no estômago e tal. E eu tava ali, sentada, mexendo no celular, né? Eu lembro até que eu falei pra ela... senta um pouquinho, né? Toma uma água, fica um pouquinho parada, porque às vezes é uma indigestão, né? A gente acabou de tomar café da manhã. Espera um pouquinho que já passa. E ela pra lá e pra cá andando, acho que ela tava limpando o banheiro, alguma coisa assim. Eu sei que, de repente, eu escutei ela tossindo, assim, como se estivesse vomitando, né? Eu comecei a ouvir ela passando mal, daí eu corri. E eu cheguei na porta da cozinha, ela tava agachada, vomitando. Tem um detalhe que eu
Assim, eu reparei nisso, eu observei isso, e eu acredito que foi uma coisa proposital, assim, da espiritualidade. Porque esse apartamento, o chão era todo de taco de madeira, escura, e só o piso da cozinha e do banheiro era branco, bem claro, assim, totalmente branco, na verdade, né? Nesse momento que ela começou a vomitar, ela tava vomitando bem no chão da cozinha, tipo, bem na divisa, assim, do taco de madeira e o piso branco. Porque se ela tivesse vomitado no taco de madeira, talvez a gente não teria visto tudo que saiu no vômito dela, que é o que eu vou relatar agora. Eu já cheguei, já segurei o cabelo dela, né, já fui tentar ajudar, eu fiquei super desesperada de ver ela daquele jeito. E aí eu comecei a ver que ela tava vomitando, na verdade, uma terra bem escura. Ela vomitou um cordão preto, tipo um barbante, assim, e uma linha vermelha e uma agulha. A linha vermelha estava passada na agulha. Eu fiquei assim, eu juro que se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos, eu não teria acreditado. Eu acho que mesmo eu tendo mediunidade, eu já tendo visto várias coisas e escutado várias coisas, eu ia ficar meio duvidando, assim. Mas assim, foi diante dos meus olhos, né? Enfim, ela ficou ali passando mal, né? E nesse momento, assim, quando ela terminou de vomitar, o meu pai e meu irmão chegaram. Eu já corri, abri a porta e falei, né? Ela tá passando mal, aconteceu isso, isso e isso. Enfim, né? Daí meu pai conversou com ela, falou pra ela ficar tranquila, a gente tirou até foto, eu até tenho foto disso, porque, assim, foi inacreditável. E depois meu pai me explicou, né? Que o que tinha acontecido naquele dia foi o processo de limpeza que eles tinham realizado. E naquele dia fazia exatamente 21 dias, então estava se concretizando. Provavelmente aquilo foi a magia, né, que mandaram para ela, as coisas que usaram para fazer, né, a maldade para ela, e ela materializou aquilo. Meu pai fala que aquela materialização, que eu tive influência, né, naquela materialização, né, por eu ter mediunidade e tudo mais, eu acabei tendo influência também naquilo. Porque tava só nós duas, ele aconteceu só enquanto tava nós duas. São coisas muito complexas, assim, até pra mim, pra entender, né? Mas foi uma das coisas mais surpreendentes, assim, que eu vi. Pois ela ficou bem, de saúde, né? E deu tudo certo no final. E estes foram os relatos de hoje. Se você tem alguma história sobrenatural para contar, envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga o Instagram do podcast, que é o assustadoramente_podcast, e siga também as demais redes sociais do podcast. Isso ajuda muito na divulgação do canal.